Olá, vamos dar início a mais uma aula. Meu nome é Maria Itaimara, eu sou a professora de Língua Portuguesa e hoje nós teremos aula para a turma do 5º ano. O tema da aula de hoje é acentuação gráfica. E aí, hoje é a parte 1, porque a gente vai dividir essa aula em duas partes, certo? Então, hoje é a primeira parte que a gente vai ver aí acentuação gráfica. E aí a gente vai voltar lá e dar início à nossa aula aí com o desafio. O desafio da aula passada, vocês lembram qual foi? Vamos lá dar uma olhada. Faça uma lista com 10 animais, pinte a sílaba tônica e classifique em oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? E aí, vocês conseguiram fazer? Vamos lá. Eu também fiz aqui uma lista com 10 animais e a gente vai dar uma conferida agora. Vamos lá. Então, aí eu coloquei todos os animais, a lista com os 10 animais. E ao lado aí, eu coloquei aí a classificação, certo? Eu usei P para paroxítona, PR para proparoxítona e o O para oxítona. E aí, eu destaquei de vermelho a sílaba tônica. Vamos lá? Vamos ver aí o primeiro animal que eu coloquei aí na lista. Coloquei aí arara. Eu coloquei aí arara. E eu destaquei a sílaba tônica. Lembra lá daquela dica para a gente descobrir a sílaba tônica? Vamos lá, vamos chamar a palavra arara. Arara! Então, olha aí, a sílaba que a gente mais demorou, a sílaba mais forte aí é urá. Vocês vão ver aí, ó, que eu destaquei de vermelho, certo? E classifiquei lá como que oxítona, de trás para frente, é a primeira sílaba. Paroxítona é a penúltima, certo? E aí a gente também tem ali a proparoxítona, que é a antepenúltima, lembra? Então vamos lá, a arara aí eu classifiquei como paroxítona porque ela é a segunda aí, ó, de trás para frente. Vamos lá, vamos para as outras. A gente tem gato, gato, também aí sendo uma paroxítona, a segunda. A gente tem tucano, tucano, tucano também é a segunda aí, também paroxítona. A gente tem canário, canário. Aí, ó, canário, ela é uma proparoxítona, certo? Por que uma proparoxítona? Porque aí é a terceira sílaba, certo? De canário. A gente tem gavião sendo uma oxítona. Olha só, gavião, a sílaba mais forte é a última, então a gente classifica ela como oxítona. A gente tem macaco, olha lá destacado, só pelo destaque vocês vão ver aí que é uma paroxítona. Saguim, onça, anta e capivara, todas elas classificadas. Saguim, a gente vai ver aí que é a última sílaba, uma oxítona. Onça, aí também é não a última, a penúltima, sendo uma paroxítona. A gente tem anta, sendo uma paroxítona, e a gente tem aí capivara, sendo uma paroxítona também, certo? Então, eu acredito que vocês fizeram aí também no caderninho de vocês. Se vocês não fizeram, vocês têm a oportunidade de ver aqui com a gente todas as vezes no início da aula, mas é importante que vocês façam aí em casa também, certo? Então, a gente vai ver agora, para dar início à acentuação, a gente vai lembrar também da aula passada. A aula passada de sílabas tônicas é muito importante para a gente poder acentuar as palavras, certo? Então, aí, ó, por que usamos acento? Então, os acentos eles são usados para enfatizar a sílaba tônica, que é o que a gente viu na aula passada. A sílaba tônica está aí para a figura mostrando para vocês que é aquela que é a mais forte, lembra? Então, todas essas sílabas fortes, elas são sílabas tônicas, certo? Então, a gente vai ver aqui que toda vez que você vê um acento, saberá que é a sílaba mais forte da palavra. Vamos lá, vamos entender. Todas as palavras, quando você vê o acento nela, aquele acento ele é colocado na sílaba mais forte, a sílaba tônica, certo? Então, por isso que nós precisamos saber sempre qual a sílaba que será acentuada. Sabe a mais forte? Aí a gente vai ter outras regras, que a gente vai saber qual o acento colocar. Aí a gente vai ver na aula de hoje, mas você precisa identificar a sílaba tônica. A gente tem aí, ó, tem médico e tem vovô. Vamos lá. Médico, você vai ver que a sílaba tônica de médico é o mé, certo? Que é a sílaba que a gente vai demorar mais tempo chamando, ó. Médico. É uma sílaba tônica que está ali destacada. Vejam que ela é a sílaba que está acentuada. Agora, do outro lado, vovô. Vovô! A gente demorou mais tempo aí no vô final. Tá vendo aí? Também está destacado. E olha lá
também é a sílaba que está acentuada, certo? Então vamos dar continuidade. E o som ele vai poder variar. Vejam só, e como é que esse som vai variar? Vamos ver essa primeira figura. A gente tem aí o vovô e do outro lado a gente tem vovó. Vejam só, vovô, a sílaba tônica é o vô final. Vovó, a sílaba tônica também é o final. Os dois estão acentuados, mas o sinal, aí o acento é diferente, certo? Então a gente vai ver aí que as sílabas elas vão ter acentos e eles vão variar também. A gente também tem aí também uma pessoa bebendo água, certo? E ela tem aí, que tá aí mostrando para nós que ela bebe água. Então a palavrinha embaixo é bebe, certo? E do outro lado a gente tem um bebê. Veja só, na última sílaba de bebê tem um acento. Vamos chamar bebê. A última sílaba aí é mais forte e está acentuada, certo? E em bebe, qual é a sílaba tônica de bebe? Bebe. Então a gente sabe que é a primeira, mas não está acentuada. Vai haver sempre essa diferença. A gente vai, hoje, na aula de hoje, nós vamos entender quando é que a gente acentua a palavra e quando a gente não acentua, certo? Então aí, ó, vamos lá só para a gente conseguir entender o que vimos anteriormente. Olha aí, a gente vai precisar completar essas frases. E vejam só, a gente tem a figura aí mostrando o bebê bebe leite na mamadeira. Então aí tem as duas palavrinhas e a gente vai precisar colocá-las no lugar correto, certo? Então aí seria o bebê. Qual seria a palavra que é bebê? É a palavra a inicial ou a final. A gente tem duas aí. Bebe, bebê. A palavra bebê é a palavra acentuada, certo? Então aí ficaria o bebê no berço bebe leite na mamadeira. Então vejam aí, é a mesma palavra, mas o acento faz com que mude totalmente o sentido. Vamos lá agora aqui. Temos uma palavra, certo? Só que ela é acentuada e aí modifica o som dela. Vejam só, a primeira palavra que tem aí em cima é está e a segunda é esta. Então vamos lá, e está? Qual é a sílaba mais forte? Está, a segunda, está acentuada, certo? E a segunda aí que temos é esta, esta. A primeira sílaba é a mais forte. Vamos tentar colocá-las aí na frase, certo? Temos uma mulher e está dizendo assim, ó, mulher com um vestido lindo. Então, esta mulher está com um vestido lindo, com um lindo vestido. Então, vocês vão aí observar que as palavras elas são as mesmas, mas mudam o sentido justamente porque aí ela é acentuada, certo? Então, vamos observar aqui. No seu telhado, e no seu telhado tinha um sabiá ou uma sábia. Então, aí está fazendo uma pergunta para vocês. No telhado tinha um sabiá ou uma sábia? Veja só que a palavra sabiá e a palavra sábia, a escrita é a mesma. O que é que muda? Observem lá. O que é que está mudando aí? Vejam que o acento faz com que mude totalmente o sentido da palavra. Sabiá, vejam a palavra sabiá. Chamem aí a palavra sabiá. Sabiá! O acento está na última letra e está dando um sentido aí diferente. Sabiá. E aí, ó, sábia. Sábia. Sá é a sílaba mais forte, está acentuada, certo? Então, o acento ele é muito importante, porque se muitas vezes a gente mudar o lugar do acento, vai mudar totalmente o sentido da palavra. Vamos lá ver mais um pouco aqui. Agora, vejam só, a gente viu aí que as palavras são acentuadas. Vimos palavras que são escritas com as mesmas letras e o acento faz com que elas mudem. Mas que acentos são esses? Vamos observar. A gente tem um acento agudo, que é aquele lá que a gente chama de tracinho, de frisinho da vovó. E é aquele lá, o agudo, certo? Que ele é um sinal para dar uma abertura à letra, deixa ela mais aberta. O som que a gente vai ouvir da letra vai ser um som aberto, como em vovó. Tá? O O ele tem um som mais aberto graças ao acento agudo.
E agora a gente vai ver do ladinho aí o acento circunflexo. Tá vendo aí? Que é aquele que, ó, parece um chapeuzinho, que a gente diz que é o chapeuzinho do vovô. Lembra? Então, ele tem o objetivo de fechar o som. Vejam só, vamos lá falar a palavra vovó. Vovó, o O tá aberto. E vovô? Vovô. Escuta o som do O. Ele deu uma fechadinha, ó. Vovó, vovô. Tem um som aí mais fechado, certo? Então, enquanto o acento agudo ele serve para abrir, o circunflexo serve para fechar. Mas o som daquela letra que está recebendo o acento. Vamos lá? Vamos aí, a gente vai ver primeiro um pouquinho aí sobre o acento agudo. O acento agudo aí a gente tem 3 palavrinhas. A gente tem a palavrinha picolé, a gente tem a palavra baú e a gente tem a palavra sofá. E se essas palavras não fossem acentuadas? Qual seria o som delas? Vamos tentar identificar, ó. Picó. Como era que ficava esse Lé? Esse Lé seria um Lé aberto se não tivesse esse acento. Baú. Olha só como está abrindo aí essas palavras. Está dando um ênfase aí na última sílaba. E o sofá. Olha o A. Sofá. Vejam que o som é sempre aberto, certo? E agora vamos ver aqui o circunflexo. Vejam só, preste atenção no som. Ele vai dar uma fechadinha, tá? Olha só. Ônibus. Ônibus. Olha o som, como já é um som mais fechado. Você. Olha o som. Olha o E lá no picolé, que era aberto. E no você tem um som diferente. E a gente vê também aí, ó, no vovô, que ele vai dar um sonzinho mais fechadinho. Tá bem? Então vamos lá. Mas pode funcionar como um acento que vai iniciar a sílaba tônica. Quem é que pode funcionar como um acento? Qual é aí o sinal que pode funcionar como um acento? É o tio. O tio ele é um sinal aí, ó. E a gente vai observar, o tio ele não é um acento, certo? Ele é um sinal aí, a gente vai ver ele em algumas palavras, como maçã. Olha lá em cima de maçã. Vamos falar a palavrinha maçã e identificar a sílaba tônica. Maçã, a gente vai ver que a sílaba mais forte é o san e ele vai ficar lá no final. E a gente também vai ver irmã. Irmã. Lá no finalzinho a gente tem o sinal do tio, certo? E a gente também aí, ó, tem o tio, que é um sinal, como eu falei para vocês, um sinal gráfico, que está lá em escorpião. E a gente também tem aqui, ó, ele em maçã e irmã, como vimos anteriormente, certo? Então, a gente vai fazer uma coisa. Vamos relembrar a classificação das sílabas tônicas. Olha só que importante. Como eu falei para vocês, as sílabas tônicas elas vão influenciar na acentuação. E como é que a gente vai relembrar elas agora? Dentro de cada uma dessas classificações, oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Há algumas regras para poder acentuar. Vamos lá, eu coloquei uma coisa bem legal aqui para ajudar vocês aí a lembrarem. Se vocês escreverem a palavra proparoxítona e embaixo colocar antepenúltima e usar uns tracinhos aí no lugar certo, veja só como vai formar uma classificação legal para vocês conseguirem identificar e lembrar dessa regrinha. Olha só, eu cortei aí o nome oxítona até a palavra última. Então, a gente lembra que as oxítonas, elas são as últimas, certo? Depois, eu coloquei outro tracinho ali, ó, nas paroxítonas. PAR, que é a representação de paroxítonas, e ela é a penúltima. E agora lá, ó, no final vai ficar o pró separado sozinho lá, e ele é o antepenúltimo, certo? Então aí é uma regra muito legal para vocês lembrarem das classificações aí das sílabas tônicas, tá certo? Paroxítona, proparoxítona e as oxítonas também. Vamos lá. Então aqui para começar a gente vai começar aí tentando achar o intruso. Olha só que legal. O que é o intruso? É aquela palavra que ela não vai se encaixar. Vejam só. A gente tem aí as oxítonas. Qual dessas palavras aí não é oxítona, paroxítona e nem proparoxítona? Abaixo da oxítona a gente tem 3 palavras. Qual dessas 3 não é oxítona? Lembrando que a oxítona é a última sílaba mais forte, que é a sílaba tônica. Vamos lá. Vamos chamar elas para poder ficar mais fácil. Vamos lá. Final! Então a gente tem aí, ó,
o nau, que é oxítona. Agora, vamos lá. Cajá. Cajá, a gente tem aí a sílaba tônica de cajá. Qual é? O final. E dá uma observada. Cajá, gente, é uma sílaba aí que tem o acento agudo na última sílaba. Vejam só. A gente já pode observar aí. E mata. Mata é paroxítona. Tá vendo aí? Então, a gente pode observar que a sílaba intrusa aí, a palavra intrusa é mata, porque ela é uma paroxítona. Vamos para as paroxítonas agora. Qual dessas não é paroxítona? Vamos lá. Abraço. Abraço, a sílaba bra, ok. Corpo. Também é uma paroxítona, é a penúltima. Amor. E fácil. Olha só, vamos lá ficar entre amor e fácil. Amor. O humor aí ele é classificado como oxítona, porque é a última sílaba. Então aí a gente pode dizer que a palavra intrusa é amor. E aí a última, proparoxítona. Vamos lá. A gente tem abóbora. Abóbora. Então aí a gente vai ver aí que a palavra abóbora é a palavra. Vamos ler a próxima. A gente pode ver macaco. Macaco. A gente tem dívida, dívida. E a gente tem mágico, mágico. A gente vai ver aí que a sílaba tônica de macaco, macaco, é uma sílaba paroxítona, que vai vir aí, ó, a segunda, macaco. É a segunda sílaba, certo? Então vamos agora continuar. E a gente vai dar uma ênfase agora às oxítonas. As oxítonas vai ter uma regrinha aí, certo? Então vamos lá. Toda oxítona terminada nas vogais as, es e os. Todas elas devem ser acentuadas. A no singular ou no plural, é no singular ou no plural e o no singular ou no plural. Cajá, bebê e paletó. As três, ó. A, E e O. Certo? Então temos também dentro das oxítonas, a gente tem o ditongo nasal, certo? Que é o terminado em ou ens, que é o em no plural. Vamos lá, a gente tem alguém também, reféns, parabéns. Todos eles têm aí o em ou ens no final e a gente acentua com acento agudo. E a gente vem aí, ó, o ditongo aberto. Vejam só, escutem. Chapéu, pastéis, herói. Então, todos esses que tem o el, els, eis, que vem de pastéis, como a gente vê aí, ou o oi, que é herói, o herói. Então, a gente vai acentuar essas palavras com o ditongo aberto também, certo? E a gente vai também ter as proparoxítonas. As proparoxítonas são as mais fáceis, certo? Por quê? As proparoxítonas são aquelas que têm aí todas as sílabas acentuadas. Toda a sílaba tônica da palavra proparoxítona é acentuada. Líquido, líquido. A gente sabe aí que líquido, a última, a antepenúltima é a li. A sílaba li, ela é a mais forte, certo? E ela vai ser acentuada. Então, quando você fizer a classificação e perceber que a palavra é proparoxítona, você acentua, porque todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, certo? Então, a gente vai dar agora, a gente vai às compras e vocês vão observar aí algumas palavras da lista. A gente tem a palavra arroz, maracujá, caju, pêssego, café e abóbora. Jiló, dendê, atum e filé. Então, todas as palavras aí, elas vão precisar ser acentuadas. Se a gente der uma olhadinha aí nessas palavras, a gente vai precisar verificar onde é que vai ser colocado o acento nela, certo? Vou mostrar para vocês agora todas as palavras acentuadas. Vejam aqui, as palavras que são acentuadas, elas foram acentuadas agora, mas tem palavras aí que não são. Arroz recebeu acento? Vejam só que arroz não teve não foi necessário receber acento. Tem outra palavra aí também, atum, caju, foram palavras que não foram acentuadas. Então, a gente precisa fazer a classificação correta para que possamos acentuar essas palavras, certo? E agora, hoje nós vimos acentos, a gente viu crasitio, a gente viu
A gente relembrou as sílabas tônicas e acentuação de oxítonas e paroxítonas, certo? Então, nós iremos agora acentuar as palavras no trava-língua e justificar cada um dos acentos. Vejam só. Então, aí está o trava-língua que vocês vão precisar acentuar, certo? O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia sobre A. Esse trava-língua é um trava-língua conhecido de vocês. E esse é o desafio de vocês. Vocês vão precisar, certo? Fazer aí na casa de vocês. Vocês vão escrever todo o trava-língua. E depois que vocês fizerem o trava-línguas aí, vocês vão acentuar corretamente. Certo? E na próxima aula, a gente vai corrigir aqui junto com vocês. Vai ver se realmente a gente conseguiu colocar o acento no lugar correto. Tá certo? Não se preocupe, você vai tentando aí na sua casa, certo? E agora, até a próxima aula, a gente acabou nossa aula de hoje, certo? Mas lembre-se, essa é a parte 1 e nós teremos a parte 2 de acentuação gráfica, tá bom? Beijos e até a próxima!